Papo de Boleiro, a melhor jornada esportiva do rádio. Apresentação Ademir Lemes e comentários Ezequiel Reis. A Zanin Engenharia informa, agora somos Zanin Engenharia e Arquitetura, com uma equipe de profissionais mais preparados para realizar o seu sonho de ter a sua construção. Você vai construir, está à procura de profissionais capacitados para cuidar do seu projeto? Venha para a Zanin Engenharia e Arquitetura, agora com o quadro mais completo e os profissionais mais preparados da nossa região. Agora com 2 engenheiros e uma arquiteta paisagista. Você poderá também ter o seu projeto em 3D. Venha nos visitar, Avenida General Mendes de Moraes, 635, Jardim Aeroporto. Engenheiro Carlos Zanin, o engenheiro Caio César Zanin e a arquiteta Carolina estão à sua espera. Quem está batendo um bolão na área da pintura predial e residencial é a Alencar Pinturas, com uma equipe de profissionais super preparados para melhor te atender. Trabalhamos com texturas, massas corridas, grafiados e mais. Estamos há mais de 20 anos na praça. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue 999366348. 999366348. Alencar Pinturas. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita é tetracampeão. Bate de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita é tetracampeão. Bate de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. Eu sei que vou. Ouça agora o programa Papo de Boleiro. Apresentação Ademir Lemes e comentários de Ezequiel Reis. A Zanin Engenharia. Boa noite, Coxim. Boa noite, Mato Grosso do Sul. Começando então a sua programação esportiva de todas as noites. Papo de Boleiro, a melhor jornada esportiva do rádio. Apresentação Ademir Lemes e comentários Ezequiel Reis. E nós já estamos aqui com esses feras do esporte. Daqui a pouquinho vamos estar conversando. Paulo Bala já está aqui com a gente. O homem dos 1.076 gols. Já vamos estar conversando com ele. Professor Adelino também já está aqui nos estúdios. Hoje, através da 87,9 e também do Sport Live, Rafael já está com a gente. E também o nosso corneteiro principal, Ezequiel. Boa noite, Ezequiel. Opa, boa noite, Ademir Lemes. Ó, agora vai, hein? Isso. Boa noite, Ademir Lemes. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a você que está conosco aí na live, junto com a Sport Live. Tamo junto para mais um Papo de Boleiro. Batendo
Hoje você vai saber tudo a respeito de Paulo Bala. Olha, ô Paulo, já falaram pra mim hoje, antes de nós entrarmos com o Paulo no mar aqui, Ezequiel, que o Paulo é o Túlio Cochinense. Fiquei sabendo dessa daí. Rapaz, você vai entrevistar o Túlio Cochinense. Eu falei, cara, se for igual o Túlio, eu acho que você superou o Túlio. O Túlio chegou no 1000 gol, ele parou, né? Parou. Chegou no 1000 gol, ele parou. Romário chegou no 1000 gol, parou. Correto? Pelé, quantos gols o Pelé fez? 1.200 e uns quebrados. Quase, hein, Paulo Bala? Quase, hein? Quase chegou perto do rei, Já vamos estar batendo um papo com esse pessoal bacana que tá aqui com a gente, saber um pouco da história deles, né? Hoje me perguntaram de onde é que eu vim, gente, por não conhecer o Adelino, por não conhecer o Mengalvo, por não conhecer o Paulo. Beleza, gente, mas eu conheci o Milton da Ponte. Com quem mais eu conheci aqui? Eu conheci o Ivan. Você conheceu o centroavante, Ivan? Não. Policial civil? Ah, o Ivan Negão. Pensa no homem ruim de fazer gol, rapaz. Eu fui técnico dele. Pensa no... Eu era técnico do Santo André em 94. Pensa eu colocava o Ivan pra jogar, nós não tinha... Era o Vadim e ele no ataque, né? Até eu trazer o Abadil lá do Confiança. Rapaz, trouxemos o Abadil do Confiança pra poder reforçar o nosso ataque. Na época tinha um Ferrinho, não lembro, não sei que eu nem vejo o Ferrinho, mas o Ferrinho também às vezes via pro Santo André, e de repente ele sumia, de repente ele voltava de novo, e era uma coisa de doido. Nós tínhamos o Vadim, que era o irmão do Chicão, que era lateral direito também lá do Santo André, mas o Santo André tinha um lateral que ninguém tirava ele, lateral esquerdo, Paraguai. Vocês ouviram falar do Paraguai? Rapaz do céu, aquele cara tinha um motor ligado por dentro dele, que quando ele acelerava ali, ninguém segurava o homem. Nós vamos ouvir mais histórias a respeito do futebol cochinense. Nós temos aqui uma lenda do futebol, o professor Adelino, que vai contar tudo pra gente a respeito da sua caminhada, da sua história, quem foi o Adelino antes de começar esse trabalho, porque eu não sei se o professor tá sabendo, Ezequiel, da enquete nossa. Eu acho que não, hein? O senhor tá sabendo da nossa enquete aqui, professor? Não ficou sabendo? Ainda não. Então passa pra ele aí. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma boa noite. Professor Adelino, boa noite, professor. Boa noite. É um prazer imenso, mais uma vez, estar no Sport Life. E aqui presente com... Ele tá no último. Um cara que fez mais de 1000 gols. Diz que fez. Eu senti, assim, ó. Cornetou aí. Deixa eu soltar uma vinheta pro senhor aqui, que eu gostei dessa, ó. A cornetagem vai começar. Papo de boleiro. Que é isso, meu filho? Calma. Tá. Aumentei. Veio certinho. Professor, nós fizemos uma enquete aqui, professor. Isso desde quando o programa era 12:30. A respeito do seguinte. Eu posso ligar o meu retorno aqui, né? Posso, né? Que modesta parte, rapaz do céu. Já nós tiramos a foto aqui e tudo mais. Meu professor, nós fizemos uma enquete aqui, desde que o programa era 12:30, no seguinte. Se você fosse, hoje, o grande nome do esporte, o secretário de esporte, o cara que decidiu o esporte em Coxinha, quem você colocaria como presidente do CAC? Quem você colocaria como técnico do CAC? E soltamos para Coxinha decidir. O nome que mais apareceu como presidente do CAC foi o nome do professor Zanin. Nome que disparado na frente. Justo. E o nome que mais apareceu como técnico do CAC foi o do senhor. Então o Zanin presidente e o Adelino Como técnico, né? Aí fizemos uma outra formatação da enquete e apareceu o professor Adelino como presidente do CAC e o Mengalvo como técnico. Aí apareceu o Mengalvo. Aí fizemos uma outra formatação, novamente apareceu o professor Zanin como presidente, o senhor como diretor de esporte e o professor Giovanni como técnico do CAC. Seria, e essa perdurou, viu? Zanin presidente, o senhor diretor de futebol e o professor Giovanni como técnico. Nós entrevistamos aqui o Zanin, eu estive conversando com ele, quando falamos da enquete. Essa enquete até foi parar no Sport MS, viu? Sport MS em Campo Grande. Exatamente, essa enquete está lá, eles fizeram uma matéria muito bacana sobre isso aí. E
Perguntei pro Zanin aí, professor Zanin, se convidarem o senhor para ser técnico do CAC, do presidente do CAC, rapaz, os olhos do Zanin brilhou. Mas ele deu uma de difícil. Ele, rapaz, tem que ver e tal, mas o olho tá brilhando, né? Eu falei, só de olhar já sabe o que o cara quer, né? Perguntei, professor João, o professor João esteve aqui também. Falei, professor, se o senhor fosse convidado a ser técnico, o que o senhor diria, né? E isso estou dizendo que é a opinião pública, né? Foi a opinião pública. Foram os boleiros que votaram, né? Ele falou, cara, se deixar trabalhar, eu aceito, tamo junto. Aí, hoje o senhor tá aqui e eu preciso fazer a mesma pergunta, né, Ezequiel? Opa, nós joga sempre na parede, hein? Precisamos fazer a mesma pergunta. Dentro dessa conjuntura, professor, o senhor, se convidasse o senhor para ser presidente ou para ser diretor do CAC, o senhor aceitaria? Sincero. Primeiro que eu sou amador, sou apaixonado por futebol. Só que eu não tenho conhecimento profissional. Então, assim, jamais. Não Jamais, aceitaria? Não, jamais. Nem para diretor, nem para presidente? Primeiro que, para presidente, você tem que ter... Fazer que no outro. Não adianta só nome presidente. Acho que primeiro você tem que ter bala na agulha, você tem que ter alguma coisa para você escorar. Entendeu? O Zanin já é diferente. O Zanin é um cara... Fazer que no outro. Um cara aposentado, um cara bem requisitado financeiramente. Sim. Eu, sincero para você, zero. Dentro dessa conjuntura, o senhor não viria? Não, com certeza não. Então, gente, atenção aí, você que votou, presta atenção. Hoje, e bacana que nós tivemos aqui a paixão até pelo amador, isso falaram aqui com a gente. Tivemos uma discussão grande sobre isso aqui, viu? Uma discussão grande, sabe, um debate legal. E o pessoal disse o seguinte, se fizer essa união, olha só aqui, comentaram aqui, Ezequiel, me ajuda aí, por favor. Sim. Se fizer essa união entre o professor Zanin, com o conhecimento que ele tem, né, isso foi dito aqui na bancada, e o professor Adelino, né, que tem um conhecimento extraordinário fora a coxim, o senhor tem contatos. Eu falei, gente, eu não conheço o professor Adelino, tá, mas a gente escuta muito. Muita gente pediu para que isso acontecesse, se eu estivesse aqui com a gente da bancada. Falei, nós vamos organizar certinho. Aí o Rafael, demos a ideia, Rafael, vamos trazer o professor aqui. Ele falou, vamos ajeitar certinho. Aí ouvimos falar nos 1070 gol. Falei, vamos trazer junto. Vamos trazer junto. Opa, 1076. 6 gols não, 6 gols é difícil fazer, rapaz. Vamos junto. Eu falei, vamos, Rafael colou, comprou a ideia e hoje estamos aqui. Então a ideia, né, Ezequiel, foi o seguinte, o professor Zanin tem contato. O professor Adelino também tem contato. Até foi falado, foi ontem você não estava aqui. Ontem foi falado a respeito de um grande time do Beira-Rio que o senhor montou. Sim. Falou, cara, não, antes de ontem, né, estava aqui? Foi falado antes de ontem. Estava aqui do grande time que o senhor montou. 2007, né? De um time que, pelo amor de Deus, que encheu os olhos, né? Encheu os olhos o time. Então, bacana, eu falo assim, que se juntar a mente do professor Zanin, é a experiência dele, a mente do professor Adelino, com a experiência dele, Coxim só tem a ganhar. Acho que foi nesse pensamento que esse pessoal acreditou, né, pela paixão do esporte, pela paixão pelo CAC. Eu acredito, Ezequiel, que foi nesse sentido que eles... Sim, é porque assim, o pessoal que ia no estádio via ali aquele jogo entre Beira-Rio e Santos, entendeu? O pessoal via que era um futebol diferente, era um futebol bonito de se ver. E eu creio que muitos votaram nessa enquete falando assim, essas duas mentes pensantes podem fazer a diferença. Porque se num futebol armador, que nem o senhor mesmo gosta, o senhor ama futebol armador, consegue fazer uma diferença imensa dessa no campo, chega a ser um nível profissional, porque querendo ou não, a gente sabe que o professor Zanin, ele sempre trouxe pessoal profissional para jogar. E o senhor usando os caras armador para jogar aqui na região, conseguia bater de frente. Então, eu achava bonito esse estilo de jogo. Então, muita gente votou mais ou menos nesse modo de pensamento. Dessas duas mentes pensando junto, eu creio que o Coxim vai pra frente. Eu fico agradecido pelas pessoas que lembraram de mim, pelo que eu fiz, pelo que eu já fiz pelo esporte Coxim. Só que assim, não adianta a gente ser só apaixonado. Sim, tá certo. Você tem que ter alguma coisa para dar em troca. Sim. E o profissional hoje é diferente. Profissional hoje é diferente do amador. Verdade. Eu acho que graças a Deus, tenho uma grande amizade. Eu falar para você assim, jogadores hoje, amador, eu tenho como minha família, um respeito, admiração, carinho por cada um. Graças a Deus, nunca tive dificuldade de montar time. Graças amador, entendeu? Só que o profissional já é diferente, já tem uma diferença muito grande.
E não adianta você chegar lá e ir por paixão. Paixão... Tem que ter investimento, né, professor? Não, com certeza. E eu acho que hoje, não que eu sou contra o time profissional, mas hoje o Coxim não tem condições de ter um time profissional. Hoje, sincero, não tenho condições de ter um time profissional. Já íamos falar aí, fazer essa pergunta para o senhor. Porque hoje nós não temos uma empresa que tenha condições, a não ser a usina sonora hoje, para investir. E eles não investem no profissional, só investem no amador. Então hoje na nossa região aqui, não tem, de verdade mesmo. Eu sou apaixonado, puta, eu não sei perder. Eu acho que ninguém, né? É horrível, viu? Mas você tem que aceitar perder. Fato. O que o senhor falou, a gente também até falou aqui na bancada, que Coxim ele não tem estrutura para ter um time profissional de qualidade, entendeu? Por isso que eu bato na tecla, assim. Até alguns dirigentes do CAC até falou que eu tava torcendo contra o CAC. Não, jamais. Eu só não quero ser chacota de quem vem lá fora e fala assim, onde eu vim parar. Não tem estrutura nenhuma. Isso é eu verdade. acho que hoje, o salão hoje, ele é uma forma de você levar o nome de Coxim mais alto, mais longe e mais barato. Entendeu? É verdade. Está hoje, certo. se você traz 3 caras De nível lá em cima, ele faz diferença. Verdade. Se você traz 2 caras, ele faz diferença. Tanto é que aconteceu com o Chitão e com mais alguns aí. Eu sei que veio bastante gente, mas assim, se você trazer 2 caras hoje no salão, ele faz muita diferença. No campo, se você trazer 10, não faz diferença. Você tem que ter no mínimo 20 atletas no mesmo nível. Porque senão você não vai a lugar nenhum. Isso é verdade. Entendeu? Então... Eu até ia perguntar isso para o senhor. O senhor acredita, bom, já temos essa resposta, mas eu preciso perguntar porque foi uma pergunta também do público. É discutido muito aqui em Coxim, nós perguntamos isso para o Mengalvo, para o Rodolfo que esteve aqui com a gente. Numa seleção, num CAC caseiro? Só se for pra brincar. E brincar, a gente tem que brincar com a mulher da gente, com os filhos da gente, entendeu? Brincar com marmanjo não funciona, não. Então, escutem o que o professor está dizendo. Porque houve um cidadão aí que até, ele deu uma lista, você lembra? Lembro. Ele deu uma lista. Eu monto esse time papapá aqui, jogo com o CAC e goleio o CAC. Eu falei, menino, nós vamos investir nesse amistoso, hein? E ainda era até com o time que representou o CAC agora nesse campeonato passado. Exatamente. O pessoal levantou a enquete, né? E a gente até conversou aqui mesmo, uns dias atrás, com o professor Giovanni. E eu até falei o seguinte, até vou voltar a repetir. Coxim, tem alguns atletas que dá pra você trabalhar com eles para se tornar um jogador profissional. Sim. Mas nós temos muito aqui na nossa cidade, na nossa região, jogadores peladeiros. E desse jeito você não tem como você meter um time peladeiro pra jogar um... É que nem o senhor falou, se for pra sair daqui pra ir brincar lá fora, entendeu? A coisa tem que ser levada a sério. Até, acho que o Rafael tava no grupo, e eu vou falar assim, tem alguns dirigentes, de verdade... Isso, eu pedi pra você aproximar o professor. Montar um time do CAC que foi montado aí, desculpa te falar, jamais eu tava torcendo contra, jamais. Tinha alguém na linha, né? Eu só não sei ir lá e servir de chacota para as pessoas. Então, assim, aquele CAC ali, eu falei sincero, se eu montasse um time, eu não perdia para aquele time nem de pé amarrado, de lá de mão. Entendeu? Então, assim, porque era fraco. Você tá dizendo esse último CAC agora? Nossa senhora. Eles fizeram um amistoso com o Pedro Gomes, eu estava lá. Você estava lá, Rafael? Rapaz, perderam para Pedro Gomes. Depois do jogo ainda teve um show. O senhor acabou de dizer. Foi um show de chacota. Os guris de Pedro Gomes foi lá e zoou, quase sai tapa no jogo, né? Teve vereador que se exaltou, que queria lá brigar com os guris também, não deixaram. Foi uma coisa de doido. Mas o resultado foi, Pedro Gomes veio com um grupo de amador e bateu no time profissional. Eu acho assim, o resultado nem se põe em prática. Na realidade, é mais a questão assim, que foi falado, já aconteceu uma vez, já vai acontecer agora de novo, do pessoal trazer time fechado, com jogador de empresário, para chegar lá, joga a bola, para os caras ganhar dinheiro, e aí amanhã depois eles estão lá no outro time, e aí Coxim tá onde? Servindo de sarro para todo mundo, e você tem que ficar quieto, você tem que aceitar. Ontem o pessoal de Campo Grande, da rádio, da Sport MS, ligou aqui pra gente, que nós estamos num link, e eles passaram lá o seguinte, Taverópolis está pronto. Tá pronto pra Série B. O 7 de setembro, que não ia participar, tá pronto. Tá prontíssimo. Naviraí, tá pronto.
Valdemir, tem 7 equipes prontas pra Série B. Você tem informação do Coxim pra passar pra nós? Eu falei, não sei. Porque outubro agora já é a Série B. Começa a disputa da Série B. Agora você pega esse time todinho que você falou e vê a estrutura que os caras têm na cidade. Você vê o dinheiro que corre na cidade. Aí você me fala, não estou falando mal de Coxim, só estou falando em questão de empresa. Sim, nós não temos empresa para alavancar isso. Aí eu te falo mais uma. O que tinha que fazer aqui? Eu acho assim, trazer aí alguns jogadores de meio de final de carreira, que eu já falei várias vezes, e montar escolinhas aqui. Escolinhas para daqui 4, 5 anos começar a colher fruta. Agora os caras já querem chegar e pegar a fruta já no pé já madura, quer dizer, não, primeiro você tem que preparar a terra, depois você vai ter que plantar, para depois você colher. Agora você já quer chegar e colhendo, quer dizer, aí não funciona, assim não vai. Tá certo. E nunca vai desse jeito, entendeu? De verdade mesmo, Coxim, em termos de profissional, nós vamos... Você sabe quanto nós vamos conseguir ver Coxim estadual de novo, ser campeão? Daqui 100 anos e olha lá ainda. Não, de verdade, tô sendo sincero. Agora, se falar pra mim assim, o salão tem condições? Tem, não, é o que eu tô te falando. Tem. Pouca gente, com 2, 3 você faz diferença. Agora, do jeito que tá aqui no profissional, os caras que que nem... Primeiro que amador não se mistura com profissional. Primeiro. Fato. Entendeu? Acho que profissional é profissional, amador é amador. Você ir lá pra você brincar é uma coisa. Agora, pra você viver daquilo é outra coisa. Fato. E o cara chega lá e fala assim, que nem o Rodolfo. Rodolfo é um puta no goleiro, foi campeão agora aí, ó. Aí você vai falar assim, pô, Rodolfo, você não joga por amor à camisa, pô, e o cara vai comer o quê? Vai viver do quê, né? Vai viver do quê? Ele vive daquilo. Fato. Aí é diferente. Tá certo. Fato. Quer dizer, então assim, É profissional. É profissional. Sim, com certeza. Tá certo. Entendeu? O cara vai deixar, porque eu amo Coxim, que nem uma vez o Mengalva aconteceu, fez isso aqui, jogou pra Sonora. Porra, bicho, mas os caras pagavam o cara dependia daquilo, o cara não tinha serviço. Os caras pagavam. Lógico, você vai com o coração partido. Você vai com o coração partido, mas vai fazer o quê? Tem que defender o pão e o arroz e o feijão. É um pão. Tem que defender o arroz e feijão. Tá certinho. É assim que funciona. Tá certinho. Vamos trocar uma ideia agora um pouco com o Paulo Bala? Vamos segurar? Opa. Ô, Rafael, por favor. Seguinte, Ademir, deixa Sim. eu só ler 3 comentários aqui. Opa. Vou colocar na tela. Vamos lá. Primeiro aqui é o comentário do... Deixa eu publicar aqui, né? É do Rafa, né? Rafa D. É do D. D lá da Ponte. Ele falou assim, o Adelino seria um bom nome para assumir o CAC. Ele sabe o que faz, né? O cara falou aqui. Sim. O outro é do Rodolfo. O Rodolfo colocou aqui. Paulo Bala tá anotando o gol que ele fez no motor. Assim. Ele tá anotando o gol que ele fez no motor. Ele faz um motor. Deixa eu só dar uma chamadinha pra isso aí, posso? Pode. A cornetagem vai começar! Papo de boleiro! Que é isso, meu filho? Calma! Ele falou que o Paulo Bala faz o motor do gol e anota também. Vamos outro aqui. É o Tarsis. O Tarsis falou que o Dr. Edilson falou que o Paulo só fazia gol no Tubaína. Beleza, deixa eu tirar aqui já. Beleza, Ademir, tá certo. Beleza? Sei que eu queria. Ô, Paulo Bala, começamos bem. Os caras começaram te cornetando. Boa noite, Paulo Bala. Boa noite. Obrigadão por atender o convite aí do Papo do Boleiro pra estar com a gente. Boa noite, Ademir Lemos, boa noite, Rafael. E em nome de vocês aí, saudar todos os boleiros de Coxim, entendeu? E de uma maneira especial, gostaria de falar aqui todos os treinadores que eu joguei, porque se eu fiz o que eu fiz, os gols que eu fiz, foi através dos treinadores. Tem o Milton da Ponte, tem o Felipe do Autopeça, Zé Carlos do Autopeça, o Minari, que era do Confiança, que treinou Vila Nova. Então esses treinadores aí, que eu sou 3 vezes campeão em Coxim Municipal, entendeu? 2 vezes no Felipe Autopeça e 1 vez no Vila Nova. Através desses treinadores aí, agradecer a todos os boleiros de Coxim. Bacana. Agora só respondendo... Só deixa eu dar um alerta pro pessoal que tá no telefone aqui. Pessoal, o telefone vai ser liberado agorinha, tá? Assim que nós terminarmos aqui a entrevista com o Paulo Bala, nós vamos liberar o telefone.
Tem um cara doido aqui, Demir Lemes, segura a onda aí um pouquinho, não desiste de ligar não, tá? Eu libero o telefone agorinha, tá? Vamos lá, Paulo Bala, você é o cara mais comentado em coxinha na atualidade. Vamos falar, você consegue pôr o gráfico pra nós aí dos gols dele? Ou... Vou colocar aqui. Até aqui depois eu vou comentar todos os gols aqui, tá tudo Isso, aqui, tá, não, tem o gráfico, o Rafael mandou pra mim o gráfico aqui. Fiz aqui, Só respondendo o Rodolfo, o seguinte, ele pode bater no peito que ele não levou o gol meu, mas por um motivo, eu não joguei contra ele ainda. Esse aí pode ficar tranquilo, porque todos os goleiros que eu jogo, eu faço gol. Rodolfo, isso quer dizer que se houver um amistoso aqui em Coxinha, você tá correndo o risco de tomar gol do Paulo Bala, hein? Isso aí Isso é fato, claro, né, Paulo? Isso é fato, não é narrativa, é fato. Então vamos lá. Quantos times em Coxinha você jogou? Time em Coxinha eu joguei, que fui campeão, você fala municipal, né? Isso, municipal. Foi o Arroz Biguá, Fluminense, Vila Nova e o time do Milton da Ponte. Tá, o Santo André. E Santo André e o time do velhinho do Marechal Rondon. Sim. Desses times que eu joguei, eu fui campeão 3 vezes, ou seja, 2 vezes no Filipe Auto Peça, que era Fluminense, e uma vez no Vila Nova. Que o Cido veio disputar aí o profissional, que nem agora respondendo a Adelina aqui, ele falou, não tem nada a ver. Naquela vez que eu fui campeão no Vila Nova, aí o Gilson trouxe o Cido para jogar, mas a diferença era muito grande. O homem fez 19 gols em 6 jogos aqui em Coxim. E ele foi profissional. Então, só respondendo o que o Adelino tá falando, que profissional é uma coisa, amador é outra, entendeu? Bom, muito bem. Desses times, qual deles você, assim, se identificou mais? Arroz Biguá. Arroz Biguá, a gente jogava por busca. Nós ia pro centro comunitário, 2, 3 horas da manhã, saía de lá e jogo no outro dia, 8 horas, contra o time do quartel do treinador do quartel, aquele senhor que gostava de futebol. Não, o outro, o dono mesmo. O coronel. Isso, Maraz. Nós ia treinar lá no quartel com eles e no dia do jogo nós dava ataque neles. Só que não conseguimos ser campeão. O que mais nós fizemos na Rua Biguá foi ser vice-campeão na época. Bacana. Então quer dizer então que o time que você mais identificou foi aquele que você não foi campeão. Não foi campeão, exatamente. E foi o time que você mais se encontrou ali. E o time mais craque, assim, que eu falo assim, que tinha uns 6 ex-profissionais, esse do Vila Nova. O Gilson fez o time para ser campeão e foi campeão. Pô, bacana. Qual foi, Rafael? Você quer que eu coloque o gráfico agora? Bom, seria interessante. Ainda vamos falar sobre esses gols dele. Ele fez uma listagem bacana. É que pra mim não vai aparecer agora, né? Não, você vai aparecer daqui a pouco. Tá, então deixa eu ir na foto aqui. Eu mandei pra você, Ezequiel? Não, né? Não. Apareceu na tela aí. Ah, apareceu pra mim aqui sim. Beleza. Vamos lá. Você tem... Deixa eu só fazer a transição aqui. Tá, perfeito. Aí o outro gráfico. Aquele gráfico lá, ele mostrava mais ou menos, né? Aham. Onde ele fez mais gols, né? A gente vê aqui foi o Flávio Garcia, o lugar que ele fez 286. Isso, Flávio Garcia, perfeito. só pra explicar aqui, eu gostaria de falar rapidão onde eu fiz os gols. Flávio Garcia hoje se encontra ali do lado da casa do Rito ali, entre a casa do Rito e aquele rapaz que tem um programa na rádio lá, ali que era o Campinho. Sim. Só pra explicar, porque o pessoal não... Entendeu? Então vamos lá. Nesse Flávio Garcia, você jogava em que time? E com esses gols aconteceram em torneios, campeonatos, pelada, amistoso? Pelada nós jogávamos quase todo dia ali. Quase todo dia. Não fazia nada. Aí você fazia o gol e ia lá e... Notava. Tal dia, tal hora, um gol. Tinha ali, tinha a gurizada, tinha o Raminho, tinha o Zé Roberto, o Cissão. Só que aí o pessoal do Marechal Rondon nós fazia torneios lá e ganhava de nós. Mas também os caras eram uma seleção, era o Gilson, o zagueiro. Mas você já tinha o Paulo Bala como uma meta atingir 1000 gols? Não, isso aí foi questão foi fazendo gol, fui notando, porque lá do bairro Flávio Garcia, era o Cissão que mais fazia gol, entendeu? Nós jogávamos quase todo dia. Bacana. E no CTG? CTG é onde eu jogo até hoje, que eu jogo lá, jogo CTG. Ah, você joga ainda? Jogo no Quer CTG. dizer que essa margem então pode aumentar? Vai chegar até 1.100. Vai chegar. Até 1.100, isso aí é fato. Opa!
No CTG, tem aqui, CTG aqui, campo CTG, tem aí notado aqui. Aham. Deixa eu só falar, eu posso falar aqui pela sequência Sim, aqui, por rapidão? favor, pode ir. Vamos lá. Flávio Garcia, 286 gols. Abaixo do Flávio Garcia, onde é o prédio do Zanini, entre a conveniência da Tiana e o prédio do Zanini, tinha um campinho de futebol ali. Ali foi 72 gols. Cibrazen, só quem vai lembrar daqui é o Adelino aqui. Cibrazen, onde é que é o hospital hoje. Eu lembro também, rapaz. Cibrazen. Eu lembro, é do meu tempo. 38 gols lá. Atrás do Peronde, ali onde é o Peronde, tinha um campinho de futebol também. Ali foi 34 gols. No Silveira, abaixo da Cacema ali tinha um campo do Silveira. Ali foi 62 gols. Vila Seca, onde é a Poli. Um terrão ali, né? Um terrão. Tudo é terrão, tô falando aqui. Isso. O Vila Seca, onde é a Poli. Ali são 38 gols. A Praia Artificial, onde é lá que o pai do Paulo China é dono lá hoje. Tinha torneio, tinha tudo lá, fiz 26 gols. Aí vamos nos torneios que eu fazia. O campo do Milton da Ponte. Pra quem sabe, o campo do Milton da Ponte hoje é ali. Não, ali onde é em frente ao posto de saúde. O frente do posto de saúde lá do Ildacol. É ali. Campinho 1º de maio. Exatamente. Em frente o Bar do Ari. São 20 gols no frente do Bar do Ari, só de torneio. O Bar do Ari, a Adelino deve saber aqui onde é, né? E ao lado do Piracema ali, onde tem um campinho que o pessoal joga bola, o Japão, os Itos, o pessoal aí. Antes ali tinha um campinho do lado da rádio também. Ali tem. Tá. Aí vamos no campo do Oswald, da Loca do Jaú. Ali são 34 gols. Silvolândia, torneio 36 gols. São Ramon, 8 gols. Bad Boys, aqui só foi 2 gols porque lá não tinha como ganhar. Se você ganhar no jogo, perdia na porrada. Lá, o trem lá era complicado. Aí Serradinha, 16 gols. Campo Grande acontece muito isso. Os jogos na BB são 66 gols que eu fiz na BB até hoje. A gente joga lá segunda e sexta. CTG, jogo na BB lá na BB 66 e CTG 129. Agora os clubes que eu joguei, que foi o Fluminense, do Filipe Alto Peça, são 15 gols. Arroz Bigual, 56. Santo André, 8. Vila Nova, 6. E o último, o Zani, que eu fui campeão, o Zani veterano, fiz 1 gol. Aí vem ali pra cima do trânsito da polícia ali, vocês sabem, pra cima do Semiro, tinha um campinho de futebol ali também. Sim. Ali foi 49 gols. E na Praia do Michel, quando tinha festa do peixe, né? Quando tinha festa do peixe, a gente jogava lá na areia, eu fiz 15 gols. Aí é a relação. Daqui a pouco eu mando um abraço pra quem tá acompanhando, meus amigos. Pô, beleza. Entendeu? Então fala o seguinte, uma pergunta que me fizeram hoje, eu falei, cara, é só o Paulo Bala pra te responder isso. Qual foi o goleiro que mais sofreu nessa contagem? Aqui tem vários, eles falaram do Marcão Tubaína, e o Marcão Tubaína eu me lembro que eu fiz 7 gols dele lá na BB, numa pelada, porque lá são 40 minutos, tanto na BB como no... Acho que o Marcão Tubaína foi o que levou mais gol meu aqui. Numa partida só. E o Dodó? O Dodó era média 3, 4 também. Mas sério? Meu Deus do céu, viu? Mas não tem nada, eles são considerados bons goleiros, entendeu? Você já apitou algum jogo dele ou não? Não. Nenhum? Mas você acha que ele ficava em campo com você apitando ou não? Bom, se ele fosse um atleta meio bruto, partia pra pancada, eu acho que não ficava não, hein? O cara já expulsou o Mengalvo várias vezes. Só retificando, meu ofício é gol, nunca levei um amarelo, nunca fui expulso, nunca. Entendeu? Nunca? Pô, bacana, mais interessante, hein? Professor, ele já jogou pro senhor alguma vez, professor? Não. Contra o senhor? Não tive essa oportunidade. O time do homem... Então seu time não tomou gol dele. Desses 1.070 gols, nenhum gol do senhor. O time de homem era muito bom, não tinha jeito. Eu acho que eu tive esse privilégio, hein? De não tomar gol dele, hein? Rapaz... Tanto de gol como fez aí, eu desanimei aqui. Outra coisa, viu, Ademir? Ali, aquele campo ali, são duas coisas. Não tinha gramado e tinha gente que jogava bola nessa época aí. Mas os terrão fez muito jogador bom, Não falo municipal. Hoje que adianta? Hoje tem Não, tu falando terrão mesmo, terrão. Hoje tem os melhores gramados do Mato Grosso do Sul e não tem jogador. Tem gurizinho aí que fica na internet, não quer saber de jogar bola, infelizmente é isso aí. Por favor. Ele quer fazer. Você falou que queria agradecer alguém? Já vamos aproveitar, porque nós vamos entrar aqui no professor agora. Nós vamos entrar no professor, não, vamos conversar com o professor, né? Tem que mandar um alô pro pessoal que tá na sintonia, senão depois. Vamos lá, o Rito, Tico, Alex, Santiago, Durvalino, Valdeci, Doutor Edilson, né? Se não fala Doutor Edilson, Ave Maria. Aí o Cabelo tem o Inhaca. Tá.
pessoal da BB tem o Piro, tem o Branco, tem o Pedro, tem o Tunico, tem o Carlinhos, tem a maioria do pessoal todo assistindo. Lá na conveniência do Patinho, que eu tava assistindo o jogo do Flamengo lá. Aí tem o Patinho, tem o Vladimir que tá na sintonia, tem a esposa do Patinho também. Esse pessoal tudo na sintonia aí, beleza? Beleza. Obrigado, Paulo Bala. Alguma pergunta, Paulo Bala, Ezequiel? Alguma pergunta especial? Ô, rapaz. Usa o microfone aí. Vou querer te escutar. Paulo Bala, uma perguntinha. Qual foi o jogo assim que você achou mais difícil o senhor meter um golzinho aí? Nessa história toda do futebol. Tem o jogo do Vasquinho, que o Vasquinho vinha aqui e dava show em todo mundo, né? Arroz Biguá, nós perdendo o jogo, nós jogávamos pro empate. E 44 minutos, 45 minutos do segundo tempo, o Marcelo, pra quem não sabe, o Marcelo, lateral esquerdo, trabalha na farmácia. Foi na linha de fundo e cruzou a bola. No que cruzou a bola, o Marcão dominou ela e mandou por cima do goleiro, que é o Maninho de Pedro Gomes. A bola bateu na trave e pingou. E eu, do jeito que eu tava, só virei de bicicleta. Foi um dos gols mais bonitos que eu fiz lá no gramado. E nós precisávamos desse empate para ir para a final. Aí na final nós fomos e perdemos nos pênaltis. Rapaz. O Arroz Biguá. Então, o gol que marcou para você... O time que eu mais joguei bola foi no Arroz Biguá e não consegui ser campeão. Pô, bacana. Boa pergunta, Ezequiel. Rafael? Deixa eu só colocar 2 comentários aqui. Sim. Vamos lá. 2 perguntas aqui. Deixa eu publicar a primeira. É o Jefão de Pedro Gomes, corneteiro aqui. Ele perguntou se você já jogou contra o Vasquinho. Ele acabou de responder aqui. Fez um gol de bicicleta no Vasquinho. Em cima do Maninho, que é o do meu amigo, meu parceiro. Hoje ele joga suíço na linha, mas ele já foi goleiro e catou muito, hein? Quem fez a pergunta? O Jefferson? Foi o Jefão de Pedro Gomes. Ô Jefferson, segundo o nosso querido aqui, o gol mais bonito da carreira dele foi em cima do Vasquinho, viu? Gol de bicicleta, irmão. Tem outro do Rodolfo aqui, de novo. Lá vem o Rodolfo. O Rodolfo perguntou se você fez gol no... já fez gol no meu pai? Já fez gol no pai dele? Já, mas bem de longe, viu? Do meio de campo? Não, de longe. Você chega no Zé Carlos, você tem que tirar dele, nada de driblar. Nossa senhora. Isso aí, ele saía abafando. Você aí no mano a mano hoje, ó, o Adelino pode me falar, no Mar da Ponte, são todos meus amigos, viu? No Mar da Ponte, no Macarrão. Ninguém da Ponte, No Macarrão. No Márcio. O Márcio Gordo? O Márcio Gordo. Pô, engraçado, viu, professor Adelino? Aqui eu posso dizer que eu lancei ele pro futebol. Na época... Ele foi meu goleiro no Santo André. Primeiro campeonato que ele catou, meu time foi no Santo André, o Márcio. O cara era um gurizão novo de tudo. Nos 14, 15 anos. No Zé Carlos, o pai do Megal, eu já fiz gol, joguei contra ele já, mas só que é nada de brincadeira. Dominou na grande área, já mandava no canto, senão vinha roçando. Márcio foi campeão comigo em 2002, foi um dos grandes goleiros. Quer dizer, apesar que o Beira-Rio teve sempre grandes goleiros, né? Sim. Mas o Márcio teve história no Beira-Rio e assim, foi um dos caras que conseguiu educar ele em termos para dar uma... Porque assim, ele era muito nervoso, graças a Deus veio pro Beira-Rio. Aquela família deles ali era muito nervoso, muito estressado, né? Sim, mas catou muito. Ele, no Santo André, ele teve que substituir o Rossi. Acho que o Rossi foi pro Beira-Rio. O Rossi catou no Beira-Rio também. Acho que quando surgiu o Beira-Rio, acho que o Rossi foi pra lá, né? Foi, isso. Que o Rossi era do Santo André, era meu goleiro do Santo. Eu tava aqui, rapaz. Você tem? Tava o Abadil, lembro do Abadil. Abadil foi o cara que colocou eu no Beira-Rio, sério? Colocou no rabo foguete e foi embora e deixou eu. O Abadil foi que me arrancou o Rossi do Santo André, levou pro lá e veio o Márcio, né? Nós trouxemos o Márcio da categoria de base, que naquela época nós tínhamos aqui na Poliesportiva, a gurizada que jogava na categoria de base, levou para o municipal. Ele jogava aqui na Poliesportiva, o campeonato aqui da categoria, o sonho deles era ir para o municipal. A gurizada jogava aqui. Né? Grandes goleiros. E o Márcio foi um que aconteceu isso. Então, no Márcio fez gol ou não? Já fiz gol no Márcio. Márcio. Só para retificar. O Gerson fez um time do Santos aqui, veterano, misturava veterano com os novos. Nós jogamos 7 partidas. Das 7 partidas nós ganhamos, o placar que nós metemos mais foi 6-0, 7-0. E nesses 7 jogos, eu fiz 18 gols. E aqui eu nem coloquei, viu? Só pra deixar claro. Esses 18? Mas só que aí o nosso time era Sidão, Mengal, viu? Fazia outros times pra jogar contra nós e... Aí um dia fizeram a seleção do Flamengo, aí nós levamos taca e acabou com o time. Eu tenho uma fala pra você aqui, fizeram a seleção. Eu posso soltar uma fala aqui pro Paulo Bala?
Ademir, com relação ao Paulo Bala. Paulo Bala, essa voz? Doutor Edilson. Fala pra mim, esse cara é uma lenda, certo? Fez quase 1.100 gols aí, alguma coisa assim, né? Esse cara é uma lenda pra mim, certo? Ele tem registrado os gols que ele fez. No Poeirinha do lado do Piracema, apesar que lá ele no Piracema ali não é no Raimundinho, porque no Raimundinho os caras desafiaram que ele nunca fez gol lá. E não fez e disse que não vai fazer. Só não fiz. Certo? Não fez, o Zico falou comigo, falou, não, aqui ele não fez gol e não vai fazer. Certo? Conversei lá com o Anderley também, que é ali da região ali. Não, aqui ele não fez e não vai fazer. E ali o Toninho Mangabeira, falei com até o Arlix falou ali também. Certo? Que ele não faz. Aqui no Raimundinho ele não faz gol. Mas ele fez gol em todos os Poeirinhos. O Poeirinha ali de Sebrazen, o Poeirinha ali de Santa Maria, o Poeirinha lá da Vila da Barra, o Poeirinha da ilha ali, na Ilha da Goiaba ali tinha um quebra-pau ali, ali ele jogava ali e fez gol. Então ele marcou todos os gols e foi mais de 1.000 gols. Certo? E é um jogador diferenciado, a bola chegou ali na frente ali, o gol fica maior, segundo ele, né? O gol fica maior, e em vez da trave ter uma certa largura, ele falou, não, fica 20 metros, porque eu tenho facilidade de fazer gol. É uma frase histórica dele, né? Que um dia o grande craque também, o atacante Valdecir, perdeu um gol e ele fez um comentário assim, eu estava perto e ouvi esse comentário dele. Se fosse o Paulo Bala, a rede estava balançando. Então, Paulo Bala é uma lenda de Coxim também. Obrigado por tudo, Paulo Bala, grande craque aí da equipe de Coxim, das grandes equipes de Coxim. Jogou, que eu lembro, ele jogou pelo Fluminense. Jogou pelo Fluminense, o Zé Carlos, o Sérgio lá e tudo. Jogou pelo Fluminense, mas é um craque. Beleza. Vamos, professor Adelino. Eu só queria ouvir sinceridade, doutor Edilson. Eu queria saber se essa era a pergunta mesmo que ele ia fazer pro Paulo Bala. Porque, que eu saiba, pelo que eu senti nele, eu acho que não era isso que ele queria perguntar. Então, seja sincero, doutor, fala a verdade. Pergunta o que você queria perguntar. É isso aí mesmo que ele queria falar. Vamos passar agora pro professor. Professor Adelino, nós trouxemos o senhor aqui hoje. Nós queríamos muito conhecer o senhor. Ezequiel, você já assistiu algum jogo comandado pelo professor Adelino? E um bocadinho já. Sério, qual deles você pode comentar pra gente? Eu acho que o melhor jogo que eu assisti do professor Adelino, acho que foi na final entre eles e o Santos. Porque eu acho que o goleiro do senhor ainda era o William Macaco, se não me engano. Que todo mundo tava cornetando, falando que... Eu não lembro, eu acho que vocês ganharam, né? Foi 2-1 o jogo, se não me engano, o jogo foi 2-1 pros senhores. Assim, eu não sei, porque tem tantas partidas contra o Zania. A última que eu parei, eu perdi. A gente perdeu, entendeu? Mas assim, eu tenho várias partidas aí no futebol aí contra o time do Zanin que a gente fazia que no outro. Dentro de campo a gente era rival aos extremos. Era cachorro e gato, entendeu? Normal. Só que assim, fora dele, graças a Deus, a gente sempre se deu bem, a gente sempre... Então, bacana. A amizade continua, né? Com certeza. E acho que aconteceu no campo. Aconteceu no campo, fica no campo, né? Tá certo. Professor, nós vamos hoje aqui, trouxemos o senhor para fazermos uma homenagem ao senhor. Uma homenagem simples, lógico. Foi dentro do tempo que a gente conseguiu conversar com o senhor. Entramos em contato com algumas pessoas. Pessoas essas que acompanharam a sua história, acompanharam o senhor, certo? E hoje eles querem dizer, Adelino, obrigado pelo que você fez, obrigado pelo que você é. E queremos agradecer ainda pelo que você pode fazer. Vamos ver se quem tá na linha é alguém que tá querendo dizer a mesma coisa. Alô, boa noite. Oi, boa noite, Ademir, beleza? E aí, meu irmãozinho, como é que você tá? Bom demais. Isso é muito bom, viu? Você conhece o nosso professor Adelino? Conheço. Então, por favor, fale um pouco do professor pra gente. Rapaz, o Adelino, vamos ver se ele vai saber quem tá falando sem eu falar o nome. O Adelino um dia me liga e fala assim, fulano, vamos fazer uma parceria, você aí da sua cidade e eu daqui vamos se juntar para nós tocar o Beira-Rio nos campeonatos da região de Society. Disputamos 4 campeonatos, Ademir. 4? Fomos vice-campeão na Copa Americana em Coxim, na disputa de pênalti, foi absurdamente, a gente foi roubado na disputa de pênalti, você já viu isso? Contra quem foi? Cara, eu lembro que era o Fernandinho no ataque, que
mas eu não lembro o nome da equipe, porque na final eu tinha campeonato estadual de futsal. Ah, sim. Perfeito. João Paulo. Já falou seu nome aqui, viu? Dá um salve pra ele, professor. Meu parceiro. Esse aí é um grande amante do esporte, amador de Rio Verde, da região, e um grande amigo que eu ganhei dentro do esporte, do futebol. E assim, é amigo pra vida inteira. É um cara que, nas horas difíceis, nas horas boas, a gente tá sempre junto e sempre trocando ideia. E foi um dos caras que me ensinou muita coisa também. João Paulo é um apaixonado pelo futsal. Ô, João Paulo. Oi. Você é convidado para amanhã, cara. Amanhã. Nós entrarmos aqui ao vivo para falarmos a respeito do campeonato aí de Rio Verde, beleza? Vamos falar. Amanhã vamos falar sobre o campeonato que vai acontecer aí, tá? Mas, ó, hoje, João Paulo, à noite, está, a partir desse momento aqui, separado pro professor Adelino, para relembrarmos um pouco do que ele fez pro Coxim. E temos algumas pessoas que mandaram mensagem pro senhor, professor. Uma delas está sendo o João Paulo agora. Viu, João Paulo? Por favor, fica à vontade. Fala pro meu professor aí o que você... Fala algo de dentro pro professor, meu irmão. Rapaz, falar do Adelino como um cara que ama o futebol, o esporte, é aquele velho ditado, né? Chover no molhado, o Ademir. Sim. E eu vou contar uma coisa aí, já que o Adelino tá aí, eu ia ligar para ele amanhã, mas vou já dar o recado desde hoje. Por favor. Vocês sabem que vai acontecer, se Deus quiser, a partir do dia 14 de agosto, a 3ª edição da Taça RVMF Futsal. Sim. E eu costumo sempre colocar nomes nos troféus. Eu tenho esse costume também. Sempre homenageando os esportistas nossos aqui da cidade. Mas, nesse ano de 2021, serão homenageados dois atletas, duas pessoas do futebol a nível de estado, né? O troféu do vice-campeão vai ser o nome do Adelino e o de artilheiro o Mengalvio. Nada mais do que justo. Então segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho, hein? Eu quero chamar a atenção do nosso povo de Coxim. O povo de Coxim, que nós batemos na tecla aqui a vida inteira, o tempo todo no esporte aqui, professor. Que tem 3 pessoas em Coxim que merecia ter um campeonato com o nome deles. Merecia ser levado lá na Câmara Municipal e receber o título de cidadão coxinense pelo que fez pelo esporte Coxim. Mereciam estar na frente dos projetos esportivos dessa cidade. Eu vou dizer os 3 nomes. Zanin. O problema do Zanin, que nego sempre compara com um problema político, mas o Zanin merece. Mengalvo merece. E o professor Adelino merece. Que Coxim possa aprender com Rio Verde. A pessoa, a nossa cidade não faz. A nossa cidade vizinha vai fazer. Parabéns pra você, viu, João Paulo? É isso, obrigado. Nada mais do que merecido, né, Ademir? Tá certo. E assim, só mais uma coisa. Eu lembro que naquele dia que o Mengalvio estava aí, você falou que talvez haveria uma homenagem de um deputado para ele. Sim, verdade. E eu acho que caberia também essa homenagem ao Adelino, e ainda acrescento uma coisa, tá? Sim. Eu lembro que naquele dia, alguém falou, você comentou aí de novo, que se os caras montassem aí para enfrentar o CAC, ganhava de goleada do CAC. Sim. Pode ser que ganhe, mas fala para montar e desafiar o Beira-Rio, eu dou 2 gols de vantagem. Conheço os times que o Adelino monta, a gente já trabalhou. Aí você põe medo no cara que montou, João. O cara vai pensar 2 vezes, ele falou, não, vou largar quieto. Mas beleza, João Paulo, te aguardo amanhã então, tá? A partir das 8 horas aqui comigo, beleza? Tranquilo, abraço. Falou, meu irmão, Deus te abençoe. Falou. O professor, e vou dizer pro senhor, professor, eu liguei mesmo para um deputado, falei, eu preciso de 3 moções. 3 moções. Professor Adelino, falei, não o conheço, mas já ouvi da história dele. Professor Zanin e o Mengalvo. O Mengalvo estava aqui, eu disse como estou dizendo para o senhor. Falei com 5 vereadores, alguns deles da área do esporte. Falei, vamos homenagear esse pessoal. Eles merecem, eles vão estar no meu programa. Eu queria estar aqui hoje, professor, com a moção em mãos. Está aqui em nome da Câmara Municipal, pelo que o senhor fez. Em reconhecimento ao que você fez pelo futebol. Mas
Eu já homenageei o policial tal, o presidente do bairro tal, fulano tal, não dá para homenagear. Falei, deixa comigo então que nós saímos da esfera municipal e vamos para a esfera estadual. Nós vamos convidar vocês para estar aqui novamente. Isso é um compromisso nosso, novamente, porque acredito que assim como o João Paulo tomou essa iniciativa, por mais que seja lá no troféu do vice-campeão, o cara vai, a vida inteira desse time, ele vai levar o nome do professor para casa, vai estar lá. Eu disse, era necessário fazer um campeonato aqui com o nome do senhor, com o nome do Mengalvo. Era necessário fazer um campeonato com o nome do Zanin, pelo que vocês já fizeram pelo nosso esporte. E é um dos motivos do senhor estar sentado aqui hoje, no Papo de Boleiro, recebendo essa homenagem, ouvindo alguém lá de Rio Verde dizendo, na nossa cidade nós vamos reconhecer o que vocês fizeram. Bacana. Eu tenho aqui um áudio do prefeito, posso soltar aqui, Rafael? Áudio do prefeito pro senhor também, não é só pro Bala não, tem pro senhor também. Ademir, falar do Adelino. O Adelino eu vi ele iniciando, ou seja, no início quando eu cheguei aqui ele jogava futebol. Ele era zagueiro, jogou ali no Beira-Rio, jogou ali, eu vi ele jogando bola. É brabo para jogar bola, mas ele entendia bem de futebol. Depois eu vi ele começando com o Beira-Rio, né? Começando com o Beira-Rio. E eu me recordo que muita gente hoje é contra trazer jogadores de fora para jogar no nosso campeonato municipal, né? Eu respeito muito a ideia de quem é contra, tem outros que são a favor. Eu era a favor de fazer uma liga especial e na liga especial trazer os jogadores de fora. E depois fazer o campeonato municipal, que talvez seria proibido, né? Ou então fazer a primeira e a segunda divisão e tal. Mas eu fui um cara que eu vi aqui em Coxim jogar no Beira-Rio o Alexandre Branco, o Gledson, jogadores que jogaram na China, vieram e jogaram no time do Beira-Rio. O Rodrigo, que é zagueiro, jogou até poucos dias no Santo André, eu acho que agora, se eu não me engano, se não me falha a memória, está no Criciúma. Alguma coisa nesse sentido, o Paysandu, que eu não lembro qual time que ele foi. Mas eu vi o Rodrigo pegar uma bola da defesa, dar um lançamento de uma área na outra, e a bola cair no pé do atacante. Então eu vi, quer dizer, através do Adelino. Não só isso, como eu vi o Careca, que jogou no time do Rio Brilhante, o Águia Negra de Rio Brilhante, e depois jogou no Corinthians, inclusive fez um gol pelo Corinthians. Tudo através do Adelino, o time do Beira-Rio, porque ele investia e gostava muito, e gosta muito de futebol. Então, para mim, esse cara é uma referência no futebol coxinense. É uma referência. Ele foi técnico do time do CAC, né, também. Ele fez o time do CAC aí, né, e não classificamos graças a uma falta de sorte. Um pênalti de um grande jogador de Coxim que perdeu um pênalti e foi falta de sorte. Que é um grande jogador, dos melhores de Coxim, que perdeu uma penalidade. Mas então ele classificaria o time para a fase semifinal, não é? Enfim, é um cara que para mim é referência no futebol. Eu só tenho que agradecer o que esse cidadão fez pelo futebol de Coxim e pela pessoa que ele é, pela pessoa maravilhosa que ele é, entendeu? Porque nós vimos os melhores jogadores do estado jogando em Coxim graças a esse cidadão. Entendeu? Então é isso, gente. Um abraço aí pra vocês. Parabéns, Adelino, e obrigado por tudo que você fez pelo futebol coxinense. Boa, meu prefeito. Muito bem. Tem mais uma, pode soltar? Boa noite, Ademir. Opa, boa noite a todos os ouvintes e participantes do programa. Cara, falar do Adelino, cara, Conhece essa voz, professor? É fácil demais. Uma pessoa fenomenal, um grande amigo meu particular, tá? Uma pessoa que eu conheci no mundo do esporte e se tornou uma pessoa muito amiga, pessoa de família, de casa mesmo. Adelino, cara, pro esporte em si, o esporte amador de nossa cidade, do nosso estado, o cara é sem comentários, né? Por onde passou, tudo que montou, foram só coisas certas e vencedoras. Conseguiu montar muitos e muitos times bons, conseguiu unir muita gente, então tudo que fez, ele, toda a família dele que é envolvida no esporte, tudo que fez foi para deixar um legado bacana. Então a gente só tem que agradecer um cara como ele, a gente ter ele como amigo, ter ele como incentivador do esporte na cidade. Entendeu? Tudo que fez fica marcado. As pessoas às vezes passam batida achando que nunca vai ser lembrado, mas não é assim não. Quem tá dentro, quem convive com o esporte, sabe de tudo, que todos que tiveram seu valor, que ainda tem e que ainda poderão ter dentro do esporte, né? Adelino é pessoa fenomenal, cara.
É um cara que eu admiro muito, tenho muita simpatia, muito respeito por ele, tá? Então, passando aí para desejar para ele aí uma boa recuperação e que ele esteja sempre com a gente aí no que for preciso na parte do esporte. Sei que não está sendo fácil ultimamente para todo mundo, mas a gente não pode deixar o nosso esporte morrer não, e é o que a gente gosta. E o Adelino dá de parabéns, acho que se eu não me engano deve ser um dos 3 mais vencedores da história do futebol amador, né? Então é um cara de respeito. E tem o respeito de muitos, não só aqui de Coxim, mas da região aqui. É o cara que ganhou respeito. Ganhou não, conquistou o respeito de todos. E admiração também. Beleza? Um abraço, Ademir, um abraço, Adelino. Tamo junto aí, meu irmão. Falou, Mengalvo. Temos mais 2 áudios, tá, Rafael? Aí depois tem algum vídeo pra soltar, né? Então nos 2 áudios, aí passamos pro vídeo, tá? Professor, vê se conhece a voz aqui, ó. Boa noite, Ademir. Boa noite, Adelino e Paulo Bala. E toda a população continense. E todos que acompanham aí o programa Papo de Boleiros, né, na FM. Aqui é o professor Edson Simões. E pelos nossos gramados passaram muitos craques de bola e dirigentes apaixonados pelo futebol. Em especial, no dia de hoje, eu quero homenagear esse grande guerreiro, o Adelino Fernandes, um dos maiores técnicos e incentivador do futebol da nossa região. Um verdadeiro papa-títulos. Quem não se lembra, né? Quantos títulos o Adelino já conquistou na nossa Coxim. E um guerreiro conhecido aqui nos 4 cantos da região norte do estado. Eu quero parabenizá-lo pela sua dedicação ao esporte coxinense. Pessoa como você, Adelino, eleva o nosso futebol, tem uma história de sucesso no nosso futebol, e de amor e de paixão, e deixou um legado, construiu com muito carinho o nosso futebol durante todo esse tempo. Quero deixar aqui esse depoimento que, acima de tudo, a gente deixa nossos agradecimentos à sua pessoa. Um abraço e fica com Deus. Muito bem, professor Edson. Obrigado, professor. Temos mais uma, tá? Vamos ver esse aqui, Ademir. Acho que é esse aqui. Boa noite, Ademir. Papo de goleiro. Conhece a voz? Quero aqui também, tô podendo falar muito, né? Através do meu problema. Mas não vou deixar de parabenizar esse grande companheiro do esporte, Adelino, que tanto já fez pelo esporte. Um cara conhecedor dentro do campo, esse aí conhece, rapaz. Certo? É amigo meu de infância. Conheço o trabalho desse rapaz. E nós sabemos que não é fácil mexer com futebol aqui em Coxim. Sem apoio, sem patrocínio. Esse cara levava no peito sozinho. Ganhou tudo que teve direito. Com o mérito dele. Tá treinando do jeitinho dele. E ninguém a ver, não dá nada. Mas esse cara aí conhece tudo de bola. Isso aí sabe os atalhos. Eu quero deixar aqui, Adelino, meus parabéns, cara. Você é um exemplo de atleta, é um exemplo de técnico, é um exemplo de ser humano, é um exemplo de pai, né, de esposo, de amigo, de companheiro. Quero falar, rapaz, você mora no meu coração. Meus parabéns. Isso aí que tem que fazer, rapaz, tem que fazer em vida mesmo. Certo. Quer mandar uma mensagem, quer falar bem da pessoa, tem que falar em vida. Não depois que o cara morre, vem fazer uma homenagem. Isso aí, Adelino. Você tá de parabéns, Adelino. E o Ademir Lemos aí, cara, esse cara tá levantando um esporte Coxim nas costas sozinho. Mas em breve, eu tô aí pra te ajudar. Eu sou um amante do esporte também. Uma boa noite a todos. Fica todos na paz de Deus. Opa, boa, Ginésio. Os meus áudios terminaram, tá? Tá, deixa eu só colocar um. Aí o Ademir passa a palavra pra ele aqui. Sim. Fala, galera do Papo de Boleiro, aqui quem fala é o Rodolfo. Hoje eu tô aqui para falar desse cara que é uma pessoa sensacional, um cara do bem, um cara que eu tenho o maior respeito e admiração. Tô aqui para falar do Adelino.
Dizer que esse cara aí tem uma importância muito grande no esporte da nossa cidade. Um cara que conquistou vários títulos aí dentro de Coxim, no Campeonato Municipal. E não só em Coxim, né, mas na região norte. Um cara que é respeitado aí por todos. Falar de você, cara, que você é um cara sensacional, uma pessoa do bem. Um cara que eu tenho o maior respeito, maior admiração. Um cara que eu vou levar para minha vida inteira. Um cara do bem, um cara que é apaixonado pelo esporte. Um cara que merece todo o respeito e admiração da nossa população. Valeu, Adelino, tamo junto. Parabéns por esse cara sensacional que você é. E parabéns pelo grande desportista que você foi na nossa cidade, que é ainda. Tamo junto, um abraço. Professor Adelino, tem mais algum? Tem mais um, né? Ou não? Não. Ah, tá. Beleza, professor. Essas pessoas que mandaram essa mensagem para o senhor são pessoas que admiram o senhor. Eu tive conversando com cada uma delas a respeito do senhor e falaram, cara, o que falar desse camarada? Então, eu gostaria que o senhor recebesse essa homenagem de uma forma simples, mas eu acredito que todos aqui falaram de coração e de uma forma de agradecimento pelo que o senhor já fez pelo esporte, pelo que o senhor já fez por Coxim. E como eu disse, a iniciativa que o João Paulo teve, Coxim já era para ter tomado há muitos anos. Verdade. Coxim está atrasado há muitos anos. Em nome de Coxim, em nome do programa Papo de Boleiro, em nome do esporte de Coxim, queremos agradecer ao senhor por tudo que você já fez, por tudo que você representa. E acreditamos que ainda não terminou, não. Tem muita gente dizendo queremos o professor de volta. Tem muita gente que acredita no talento do senhor ainda. O professor tem muito ainda a dar. Tem muito ainda a somar. E eu gostaria que o senhor mandasse um salve para essa turma toda aí que falou com o senhor, que admira o senhor e que, mais do que tudo isso, que respeitam o senhor. Primeiro, eu estou sem palavra, que eu não esperava das pessoas que... Das pessoas que... O João Paulo, cara, um amigo sensacional. O Genésio, coitado, tá... Eu sempre tô ligando para ele. Tá se recuperando. Se Deus quiser, ele vai estar bem. Mengal, eu considero como um filho. Uma pessoa... Coração, tamanho do mundo. Rodolfo. E eu só tenho a agradecer o Edson, nossa, um amigo que eu conquistei dentro do esporte. Só um detalhe do Rodolfo, professor. Ele estava saindo do hospital em Campo Grande. Ele falou, Demir, tô no hospital. Saindo do hospital aqui, eu já vou fazer um vídeo e mando pro professor. É um moleque que sai do Paraná, de ônibus, para vir até Sonora, para me ajudar, não é qualquer um. É forte. O senhor merece, professor. O senhor merece. O senhor merece o nosso aplauso, professor. O senhor merece o nosso aplauso. Parabéns pelo que o senhor já fez. O senhor merece. Não, o senhor merece. Eu não esperava tudo isso. O Dr. Edilson, uma pessoa incentivadora do esporte. Eu só tenho a agradecer a você pela iniciativa, ao Rafael, ao Paulo, a você. Porque, cara, juro, de verdade, jamais eu esperava que ia ser tudo isso, cara. Que isso. O senhor merece muito mais que isso, professor. Obrigado. O senhor merece muito mais que isso. Só tenho a agradecer e você pode ter certeza. Eu assim, o que vocês precisarem e para mim contribuir com alguma coisa, eu sei que eu posso contribuir pouco, mas um pouco vocês podem contar comigo. Obrigado. Opa, que isso. Obrigado. Só do professor tá aqui, Ezequiel, para nós já é uma honra. Rapaz... Já tá contribuindo muito, sabe, eu admiro, assim, às vezes eu me revolto, às vezes, professor, eu me revolto porque isso aqui para o senhor era para ser algo comum. Não, semana passada fomos homenageados, semana passada alguém foi, porque o que vocês fizeram, eu vou falar vocês, porque eu bato esses 3 nomes, viu, Paulo Bala, eu bato esses 3 nomes e brigo, o senhor, dos 3, eu brigo, eu conhecia só um, que é o Zanin. Falei, eu brigo pelo Mengalvo que eu não conheço. Eu brigo para o senhor Adelino, que eu não conheço. Mas aonde você vai em Coxim, professor?
Esse dia eu tava passando com a Hilda Furacão. Ela vem no programa. Amanhã é o dia dela estar aqui no programa da manhã, né? Que eu faço programa das 7 às 8h30. Papo é o Comitiva Pantaneira. Fazemos o papo de boleiro das 8 às 9. Né? E 10 horas da noite tem um programa gospel. Foi das 10 à meia-noite. Então eu tô morando na rádio já. Né? Já tô morando na rádio. Então a Hilda Furacão vem de manhã e nós passamos. Ela passou pelo senhor de carro. E buzinou o carro e deu tchau. Falei, Hilda, que feia. Falei, é o quê? É o professor Adelino, né? O senhor passou, o senhor não viu ela. Ela falou, o professor Adelino, rapaz, aquele cara tem que estar no seu programa. Ele tem que estar no seu programa. E que eu não consegui falar com ela, senão ela tinha mandado um vídeo pro senhor também, sabe? Então, as pessoas respeitam o senhor, como disse foi o Rafael que falou, Rafael? Rodolfo, que você conquistou o respeito de Coxim. Eu só acho que o poder público podia olhar para o senhor com outros olhos. Coxim já era para ter uma secretaria de esporte. Coxim já era para colocar um homem igual o senhor, igual o Mengalvo, e dizer, cara, o esporte está na mão de pessoas que amam o esporte. Que verdadeiramente honra o município, a cidade onde mora. Sabe, não tá lá um camarada que é apaixonado, que vai lutar, vai fazer acontecer. Como não aconteceu ainda, bacana, legal. O senhor viu aí que querem o senhor no CAC. A população pede que o senhor esteja no CAC. Pede que eles vão ver. Sabe como que eles estão vendo o senhor, professor? Vamos lá, o senhor, o Zanin, o senhor, o Mengalvo, o professor Giovânio, né? Como aqueles que podem mudar a cara do futebol de Coxim. Tipo assim, Coxim pode não ser campeão, mas com essas mentes pensantes lá dentro, Coxim pode permanecer na primeira divisão. Eles não vão aceitar a Coxim cair. Não vão aceitar a Coxim passar pela vergonha que passou. Isso foi opinião pública. Não estou dizendo que o prefeito vai fazer, que o secretário, nada disso. Isso foram as pessoas de Coxim que votaram, que ligaram aqui pra gente. Ó, Ademir, temos tudo isso documentado, viu, professor? Tudo documentado. E o teu nome foi muito bem citado. As pessoas respeitam o senhor. E eu quero aqui, em meu nome, em nome do Ezequiel, em nome do Papo de Boleiro, em nome dessa parceria nossa com o Sport Live, agradecer ao senhor, professor Adelino, por tudo que o senhor fez pelo futebol de Coxim. Tem muita garotada aí hoje que deve isso ao senhor. Rodolfo, liguei pra ele e falou pra mim, cara, eu devo isso ao professor Adelino. Eu devo isso a ele. Professor Edson me disse, cara, eu não posso ficar de fora. O Genésio ele tá de repouso. Ele tá de repouso. Ele saiu do hospital há pouco tempo. Ele falou, Demir, não posso ficar de fora. É do professor Adelino que estamos falando. Então, professor, com muito carinho, eu quero que o senhor leve essa programação do coração, que é o que nós queríamos fazer, né, Ezequiel? Opa! Nós vimos discutindo isso. Vamos fazer uma homenagem pro professor. Vamos chamar, vamos colocar esse pessoal para mostrar a cara do povo mesmo, mostrar pro povo que ainda há pessoas que amam o esporte, há pessoas ainda há a vontade de trazer Coxim com um nome verdadeiro, porque Coxim já teve um nome, só que tá apagado. E nós precisamos de pessoas de caráter, pessoas com capacidade de fazer esse nome brilhar novamente. E esse nome, o senhor faz parte dessa galera. Imagina falar, hein? Tem jogo do CAC e professor Adelino no banco. Olha aí. Eu vou falar pra você, hein? Jogo do Beira-Rio, o professor Adelino tá de volta. A gente falou assim de diretor do esporte, mas se fosse pra ser técnico? Não, né? É que eu falo pra vocês, eu sou amador e acho que é uma diferença muito grande do amador pro profissional. Então, assim, eu sou um apaixonado. Apaixonado Sim. É uma coisa, profissional é outra. Sim, verdade. Então, assim, a parte técnica de um profissional é totalmente diferente. Você ir lá e pôr o Mané, o João, o Pedro e Paulo, ó, você joga aqui, ou o cara que é craque, você vai, bicho, a única coisa que você tem, vai lá e resolve pra mim, velho. Isso é diferente. O tratamento é outro, né? O tratamento é outro nível. E eu, assim, nesse longo, eu peguei o Beira-Rio em 97 e fiquei... Eu tinha ido embora um ano antes. E consegui 2002 que eu fui conseguir ser a primeira vez campeão, e de lá pra cá, graças a Deus, conquistei bastante título. Na região, não falo só na região norte, não. Se eu falar pra vocês que tem gente que monta campeonato em Campo Grande e me convidam, não é pra mim pagar a inscrição, nada não, é pra mim participar, porque as pessoas lá ver que a gente monta um time competitivo. Perder faz parte. Só que verdade. Você tem que montar time para ganhar. Sim, isso é verdade. Só que assim, o respeito que você tem... Eu vou falar em inúmeras cidades. 2 Irmãos do Buriti, Dourados, Campo Grande,
Costa Rica, Chapadão, onde eu for, graças a Deus, assim, isso não é que eu quis, não. Eu conquistei no longo que meus amigos me ajudaram. Bacana. Entendeu? E isso não foi jogador de Rondonópolis, jogador de tudo quanto é lado. Quer dizer, jogador do Paraná. Então, assim, Rodolfo saiu do Paraná de ônibus, veio, jogou, pegou o ônibus de volta, porque ele tinha jogo lá. Então, assim, falar o que do moleque desse? Parceiro. O Mengalvio, um cara que, se precisar no gol, ele vai. Se precisar na zaga, ele vai. Se precisar de centroavante, ele vai. É aquele cara que ele só não chora, mas ele, se depender dele, ele faz qualquer coisa para te ajudar. Ele soma com o time. Então, umas pessoas que... Isso eu tô falando por eles, mas tem, nossa, muita gente. Se eu for falar em números aqui, nós vamos ficar aqui. 2 horas de programa aqui, nós vamos falar. Na verdade é 1 hora, mas o diretor hoje me deu mais 30 minutos. Ele falou: não, você pode passar 30 minutos hoje tranquilo. Eu vou te falar para você. É tão gostoso, cara, se ouvir as pessoas falando bem de você. É tão maravilhoso. Você... Seu ego fica lá em cima, você... Se sente bem, né, cara? Nossa, não tem dinheiro que paga, Sandro. Tá certo. E eu aqui, assim, de verdade, só quero agradecer mais uma vez vocês pela oportunidade de estar levantando essa e as bola. Portas vão estar sempre abertas, professor. E você pode ter certeza, a hora que vocês precisarem, vocês quiserem, vocês podem, eu estou pronto. E... mais uma vez, só quero agradecer a cada um de vocês e ao ouvinte, as pessoas que mandaram mensagem, que eu não esperava. Mas eu estou muito feliz. Hoje acho que eu não vou nem conseguir dormir pela emoção que vocês conseguiram passar para mim. Tem alguma mensagem, professor, aí na live, ou, Rafael, tá tudo tranquilo? Rapaz, eu fui colocando aqui durante o programa, sim, né? Eu fui colocando os comentários ali para não interromper. Mas sim, o Adelino, vou falar só... Vocês levantaram a questão do CAC? Sim. Eu participo ali do esporte desde 2011, né? Então, eu já vi o time do Adelino jogar. Ele representou o CAC já, né? O Beira-Rio. Entrou uma vez na Série B. Sim. E, cara, assim, não perdeu nenhum jogo em casa. Eu assisti todos os jogos. Alguns eu não lembro se eu não filmei. Eu acho que eu não filmei. Mas eu lembro que o último jogo foi contra a Costa Rica, né? Que começou bem, só que aí entrou a parte técnica. Entrou a parte física, aliás. Porque o Adelino tinha lá... Chapadão, isso. Foi lá em Chapadão. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que na época eu ouvi pelo rádio. Então, tinha um jogo, não tinha transmissão ainda, né? Eu ia no rádio. Eu achava uma rádio lá e... Então, eu lembro que o Adelino... O time tava bem, né? No começo, né, Adelino? Aí, a parte física, porque o Adelino tinha lá o Bibi, tinha um monte de cara, assim, pouco acima do peso. O Bibi é o Leilton? Não. Não, Leilton não. Bibi é o filho da dona professora Lucia. Você levantou a bola... O que acontece? Contra o jogo contra o Chapadão, eu fui com 12 atletas. 12 atletas e mais 2 goleiros. Macarrão ficou na reserva, Macarrão e o Bruninho. E aí o que aconteceu? Nós demos maior sufoco no time de Chapadão. Tomemos 1-0. O Macarrão teve que ir para a linha, porque nós não tínhamos jogador suficiente. Perdemos o jogo de 1-0. Os caras saíram de cabeça baixa. Nós mandamos no jogo do começo ao fim. Caraca. Mengalvio tava comigo, Bruninho, olha aí, a turma todinha. Quer dizer, e nós perdemos o jogo de 1-0 e nós saímos como se nós estivéssemos ganhando o jogo. Os caras saíram xingando um ao outro. Da rádio, quer dizer, os caras tinham 20 atletas, nós com o Macarrão para jogar na linha. Quer dizer, então assim, perdemos 2 jogos, nós perdemos esse jogo e perdemos um jogo pro time do Rodolfo, que era o Guaicurus. Perdemos em Rio Brilhante. Aos 43 minutos, o Bibi me erra um pênalti. Nós perdemos o jogo de 1-0, aos 43 minutos, nós perdemos de 1-0 lá. Aos 43 minutos, o Bibi errou um pênalti. O Bibi, que era um batedor de pênalti. Esse foi o jogo que o prefeito comentou? Isso, né? E aqui, dentro de Coxim, nós não perdemos para ninguém. Foi. E nós aqui, pro Chapadão aqui, que era o jogo para nós ganhar o jogo, aos 48 minutos, um pênalti ao nosso favor. Se nós ganhássemos, nós estávamos classificados.
nós empatando o jogo, o Wagner, que todo mundo depois falou pra mim, pô, você pôr o Wagner pra bater pênalti, eu falei, pô, sacanagem vai falar pra mim que o Wagner não é batedor de pênalti. O goleiro pegou, quer dizer, perdemos por 1 ponto. Aqui dentro não perdemos pra ninguém. Ganhamos o time do Rodolfo aqui, ganhamos o time do Rodolfo, que era o Guaicurus, ganhamos do Camapuã e empatamos com o time de Chapadão. Dizer, caramba! Então, quer dizer, nós não fizemos feio. Tá certo que era amador, mas assim, isso ninguém quer saber, entendeu? Quer saber de resultado. Verdade. Mas é assim, não fizemos feio. Beleza, então, 21h24, gente, hora nós terminarmos a programação. Oi. Paulo Bala, brigadão por ter aparecido aqui, atendido a gente, né? Falou dos seus 1.070 gols, 1.076, e vamos chegar a 1.100. Se Deus quiser. Sim, só não tá maior porque teve a pandemia, né, Paulo? Tem 2 anos sem jogar quase. Verdade. E tô machucado o tendão, tô voltando aí. Só falar do Adelino não tem adjetivo, é cara que onde passou. Só vou lembrar um rapaz aqui que passou no esporte, ele vai saber que era pedreira também, é o time que o Dirceu montava, né? Dirceu, outro cara também do esporte. Dirceu. Na realidade, assim, se a gente for enumerar aqui, é Dirceu, Valmir do Pé de Cedro, o Veinho, que era do próprio Marechal Rondon. Eles traziam cara de fora, porque o espetáculo, isso aí, muita gente era contra, entendeu? Gilson. Rapaz, se a gente for enumerar aqui, assim, é que a gente... Como se diz, a gente vem vindo e as pessoas talvez vai cair no esquecimento, mas isso não poderia acontecer. Fato. Entendeu? E isso é uma coisa que em todo o segmento, você sai um pouquinho da mídia, você cai no esquecimento e tchau, obrigado. Exatamente. E só para reforçar um abraço que eu estava esquecendo aqui, do Punhaca, pro Nildo, o Punhaca pro Nildo e o Rito também tá mandando... Dar os parabéns para você. O Rito, você trabalhou com você no Beira Rio também, né? Na realidade, o Rito foi um dos grandes parceiros que eu tive dentro do Beira Rio. Quer dizer, tá mandando um abraço para você. Obrigado. Um abraço para ele também. Beleza? E para todos os boleiros aí, um abraço do Paulo Bala, ok? Beleza, tamo junto. Brigadão por ter aparecido. Deixa o seu salve, professor. Opa, vou deixar mesmo. E ainda vou lembrar de uma aqui. Quem perde nunca esquece, né? Nunca esquece. Joguemos, se não me engano, professor, foi em 2011. Se não me engano. Eu joguei minha primeira partida pelo time do Santo André de lateral e nós perdemos de 12-1. 12? Eu não sei se o professor tá lembrado. Na época tinha o Tássio. Essas goleadas assim, ele nem faz questão de lembrar, rapaz. 12! Rapaz, na época era o professor Edson Simões, que era o treinador do Santo André. Rapaz, o Daniel no primeiro tempo, Danielzinho, Moreninho, começou catando. E aí, Danielzinho, isso. Ele começou catando, aí levou um gol. Aí dá pra contar por que tomou 12, né? Não, nós levou um gol e nós ainda segurou o jogo, tava segurando o jogo. Nosso goleiro chegou. Só debaixo das pernas foi 8, que eu contei porque eu tava jogando de lateral, meio apoiado. Antes de deixar o goleiro Daniel. Rapaz, a gente até pensou, era mais fácil nós ter continuado com a menos, mas não ia tomar tanto feio como mesmo quando o goleiro chegou. Meu Deus do céu. Mas, professor, parabéns por tudo que o senhor fez aí, e eu creio que ainda vai fazer. O senhor não é só como um bom treinador, mas também é uma ótima pessoa. Eu falo isso porque eu estudei com os filhos dele, entendeu? Já fui tomar muito tereré lá na casa dele. Legal. Entendeu? Luiz Antônio, estudei quase aí 4 anos seguidos com o Luiz Antônio aí, com o Lud, uns 2 anos. Então, assim, é uma pessoa de ótimo caráter. Então, parabéns por tudo isso que o senhor conquistou, porque não foi ganhado, foi conquistado. Se as pessoas hoje olham para o senhor, é porque elas respeitam o senhor e vê o caráter que o senhor tem. Parabéns. Obrigado mesmo. Isso é tudo. Rafael, deixa a sua fala também, que eu quero fazer um término aqui bacana, viu? Deu uma ideia aqui, um término bacana, e quero envolver vocês nisso. Então, André, é o seguinte, cara. O Adelino, eu peguei aquela época, era Adelino, Dirceu, Zanin. Cara, era o time que chegava de gente pra jogar aí final de semana, rapaz. E pra assistir, cara. Isso era bom, né? Eu lembro que, assim, ninguém apostava. Beira Rio e Biguá, cara, uma vez levava um, uma vez levava o outro. O Adelino, às vezes, levava 2 vezes, mas era raro. Não tinha favorito. Não tinha. Aí o Adelino, na época que ele foi pegar o CAC lá, ele mesclou um pouco, pegou um pouco do Biguá, um pouco do Beira Rio, mais uns outros. Ele fez um time, cara, que eu falava pra você. Aí só juntava e era só pra ir pro jogo.
Então, cara, assim, um cara que se desdobra, Ademir, não tem palavra. Vou falar a verdade, gasta dinheiro do bolso, entendeu? Porque isso aí, por muitos que vêm, às vezes não cobrava nada porque o Adelino é parceiro, mas tinha gasolina, tinha, né? Tinha traslado, tem um custo. Cara. Na verdade, não é que não cobram, né? Vem com custo mínimo, né? Custo mínimo. Aí vem jogar em Coxim, tipo, a troco de quê? Ele vinha a troco porque ele queria montar o time dele, queria ganhar. Porque não vem falar que é troféu, um dinheirinho lá, R$1.500. Quando tinha, né? Quando tinha, então... Aí você pega 1.500 para uns 20, dá nada. Era né? dinheiro assim, para completar o churrasco. Sim. Então, cara, é sensacional. Ele e o Dirceu, o Zanin também, mas o Adelino foi o cara que eu tive mais proximidade, né? Sim. Que o Dirceu logo foi embora, era meu amigo também, mas deixou o futebol aqui. Mas é um cara assim, que eu sempre falei pra ele, onde você tiver um time eu puder ir, cobrir, fazer matéria, tamo junto. Eu vou, cara, porque, entendeu? No terrão a gente já tinha combinado, né? Então, eu sempre quero estar perto desses caras, entendeu? Certinho. É um cara que soma. Certinho. Viu? Só mandando um abraço aqui por todos os boleiros lá do campinho, lá em frente à Conveniência Borges, lá, Zito, Japão, Melô, esse pessoal todos aí que tá na sintonia. E o doutor Edil falou que eu não fiz gol lá ainda porque eu não joguei, mas só o Sará do Pé eu vou voltar a jogar e vou jogar lá. E um abraço pro Nilson, a esposa dele que tá na sintonia também ao vivo. E o Paranhos, que eu tinha esquecido aqui, foi o meio de campo que jogou comigo no Santos agora, foi um campeão por último. E um abraço a todos aí. Beleza, gente, estamos terminando a nossa programação e eu quero convidar vocês para nós encerrarmos, viu, Ezequiel? Opa. Nossa programação de hoje, Rafael, você me dá essa liberdade, numa união entre 87,9 Sport Live, estão nos assistindo em todo o Brasil e todo o Pantanal ouvindo a gente também através das ondas sonoras da Pantaneira FM. E vou dizer, professor, eu quero terminar essa programação hoje aplaudindo o senhor, como dizendo, obrigado por tudo. Opa. Obrigado pela pessoa que o senhor é. Estou te conhecendo hoje, mas a sua história nós já vemos conhecendo de anos. Né? Hoje eu sei quem é o Adelino. Gente, sei quem é o Adelino. Eu já sei quem é o Mengalvo também, né? Opa. Já sei quem é o Mengalvo, sei quem é o Adelino. A pessoa, onde é que você estava que você não conhece esses caras? Pois é, tamo junto. Professor, Papo de Boleiro tá de portas abertas pro senhor. Sempre. Queremos estar somando junto contigo, tá? Junto com o senhor. Chegou, minha batata chegou. Então eu quero convidar vocês para terminarmos essa programação aplaudindo o professor, porque eu acredito que ele merece e merece muito, viu, professor? Professor, é pro senhor, professor. Obrigado por tudo, professor. Ezequiel, mais uma. Rafael, mais uma. Pessoal, obrigado por tudo. Estamos aí encerrando a nossa programação hoje. Deus abençoe vocês. E amanhã, às 20 horas, estamos novamente aqui com o Papo de Boleiro. E semana que vem... Tem mais. Estão perguntando quem vai vir. Nós não sabemos ainda. Vamos preparar para a semana que vem. Deus abençoe vocês. Quem sabe não trazemos essas lendas aqui agora né? Fazer um encontro das lendas. Um encontro das lendas. Beleza, gente? Fique com Deus. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus assim quiser.